Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. E claro, se você puder e quiser contribuir com o meu trabalho ou ter acesso a mais conteúdos aqui do canal do VSR, virar membro do canal, fazer a sua assinatura. No momento temos 3 planos de membro para você aqui. Estão explicados aqui embaixo. Se você quiser tirar qualquer dúvida, tem lá na aba Comunidades aqui do site. Se você puder, vire membro e contribua. Estou aqui gravando esse vídeo logo depois da decisão da Copa do Brasil. O jogo terminou empatado, São Paulo 1, Flamengo 1, e o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Como eu coloquei aí na imagem, São Paulo agora pode falar e dizer que também é campeão de tudo. Que era o título que faltava, o título da Copa do Brasil. Sempre importante dizer que, por uma contextualização histórica, explicar, né? O São Paulo não tinha Copa do Brasil, ele também tinha culpa ali, porque o São Paulo, ao longo da competição, tem algumas eliminações vexatórias na competição, mas o São Paulo não tinha título da Copa do Brasil muito em razão de algumas questões. Primeiro, quando a competição começou lá no fim dos anos 80, início dos 90, o São Paulo, em algumas vezes, deixou de disputar a competição. Em 92, o São Paulo podia disputar a competição, por causa do calendário, acabou cedendo a vaga dele para o Palmeiras. Em 93, o São Paulo estava inscrito, tinha a vaga, escreveu só um time sub-20, um time só de garotos, por conta do calendário. E de 2000 a 2012, quem jogava a Libertadores não podia jogar a Copa do Brasil. E o São Paulo, nesse período, de 2000 a 2012, disputou muitas Libertadores. Né? Foi tricampeão brasileiro, então estava muitos anos seguidos indo a Libertadores. Ao ir para a Libertadores, ele não disputava a Copa do Brasil, inclusive num momento em que o time do São Paulo era muito forte. O São Paulo chegou a ser campeão do mundo no meio dos anos 2000, foi campeão do mundo em 2005, e nesse período ele, em muitos momentos, não disputava a Copa do Brasil. Então, isso, em parte, explica até hoje, até o dia de hoje, o São Paulo não ter a Copa do Brasil, e agora isso acabou. Em 2013 voltou quem estava na Libertadores jogar a Copa do Brasil, e aí o São Paulo foi tendo algumas campanhas boas. No ano passado foi semifinalista, e nesse ano foi finalista e campeão da Copa do Brasil. E como eu coloquei no título do vídeo, é um título de resgates do São Paulo. O primeiro resgate, e aí a torcida do São Paulo tem uma participação muito importante, que é o resgate do São Paulo, um gigante do futebol mundial. Isso é importante ser dito, né? O São Paulo ele ficou ali do título da Sul-Americana em 2012 até o título da Copa do Brasil agora, sem conquistar títulos importantes, sem conquistar títulos, até em muitos desses momentos aí nem ganhar estadual ganhou um estadual em 2021, mas ficou ali uma seca de títulos, e pior, uma seca do São Paulo sendo protagonista dos principais títulos. E isso não é a história do São Paulo. O São Paulo é um time que, historicamente, sempre ou esteve conquistando ou esteve brigando pelos principais títulos, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, 6 vezes campeão brasileiro, e sempre na parte de cima da tabela, sempre um time temido. E isso se perdeu um pouco nesse espaço aí, do título da Sul-Americana de 2012 até 2021, ali, quando ele começou a tentar de novo brigar pelos principais títulos. Nesse meio tempo foi vice-campeão brasileiro em 2014 e tudo, mas, no geral, era um São Paulo que estava muito frágil como instituição e como também time de futebol. E isso é um resgate do São Paulo gigante. O São Paulo é um gigante do futebol mundial, não é só do Brasil, não, um gigante do futebol mundial. E a gente se acostumou, eu pelo menos sou de 77, mas comecei a acompanhar futebol, analisando, lembrando das coisas, tendo um olhar um pouco mais crítico, exatamente em um dos títulos brasileiros do São Paulo, no ano de 86. Então eu peguei essa fase do São Paulo sempre brigando por tudo importante. E esse período de 12 até 23, ou se você quiser botar 21 ali, ok, mas esse período de 10 anos, uma década aí, o São Paulo viveu um momento que não é o normal do São Paulo. Então esse título, e pela forma como ele foi conquistado,
em especial do São Paulo, pensando grande, do São Paulo indo buscar contratações, indo buscar um técnico que poderia botar o São Paulo para jogar como protagonista, que é o caso do Dorival Júnior, indo buscar Rohan Rames, que nem teve tanto impacto assim, e indo buscar Lucas, esse sim que teve muito impacto, o São Paulo se portou como um clube do tamanho que ele é. E esse é o primeiro resgate, é o resgate do São Paulo como protagonista do futebol brasileiro, é o resgate do São Paulo se portando e atuando e conquistando como um gigante do futebol brasileiro. Ah, mas é só a Copa do Brasil. Eu sei que a Copa do Brasil, por exemplo, ela está abaixo do Campeonato Brasileiro, está abaixo da Libertadores, mas eu estou falando aqui não só da conquista em si, mas estou falando aqui da postura, da posição de você se colocar dessa forma. Outro resgate é um resgate da capacidade do São Paulo mobilizar o seu torcedor, e que, na verdade, foi ao contrário, eu acho. A capacidade do seu torcedor impactar o São Paulo. E olha que o torcedor do São Paulo vem tendo essa postura já há 4, 5 anos aí. A torcida do São Paulo vem empurrando o time, empurrando o clube, já tem uns 5 anos, com o Morumbi cheio, às vezes até com um time ruim, com o time brigando na parte de baixo, com o time sem disputar título, e o torcedor do São Paulo está lá. 50 mil, 45, 50, aí faz sócio torcedor e tudo. Então, assim, é um resgate dessa ligação da torcida do São Paulo com um time vencedor, e que isso começou antes desse time ser vencedor. Esse é um outro resgate muito interessante. É um resgate do Lucas voltando para sua casa. E aí, para o torcedor que é mais, digamos, que é mais supersticioso, ou que gosta mais de simbolismos, ele fica na cabeça, o Lucas saiu com o título da Sul-Americana em 2012 e ele volta campeão da Copa do Brasil, sendo importante, né, a gente vai falar sobre isso, mas campeão da Copa do Brasil. Então, um ídolo do tamanho do Lucas, um ídolo que tinha todo um simbolismo por ser um cara que foi criado no clube, um cara que foi arrumando o seu espaço, foi criando a identificação, foi construindo a identificação, era, ainda que de longe, ainda um ídolo para muita gente. E quando esse cara volta, o resgate do ídolo, o resgate do rosto do São Paulo para uma geração inteira, considerando que o Rogério Ceni, né, quando o Lucas jogava, o ídolo principal era o Rogério, mas o Lucas foi construindo o seu espacinho ali de ser um ídolo, até por ser atacante, por driblar, por fazer gol. Com certeza talvez tivesse um São Paulino que estava crescendo ali na idade de 7, 8, 9, 10 anos, que de repente tinha o Lucas até como mais ídolo que o Rogério, né? O pai dele não, o pai dele sabia do tamanho do Rogério, então o principal era... Mas o torcedor pequeno, o torcedor mirim, que estava ali com 7, 8, talvez ele via no Lucas o cara, caramba, era o cara que fazia o olho dele brilhar. E é o resgate desse ídolo voltando, e voltando sendo campeão de um título inédito para o clube. É o resgate de outros jogadores formados na base, e que na fase ruim, nesses 10 anos, acabaram pagando uma conta que era injusta com eles. E tem muita gente aí nessa conta. Você tem o Nestor, que acabou virando o herói do gol do título. O Nestor, que no jogo de ida do Maracanã, brigou para ser o melhor em campo, fez o cruzamento do gol do Caleri, e que no jogo do Morumbi fez o gol do título. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu não entendia por que o torcedor do São Paulo era tão crítico com o Nestor, porque eu sempre vi, olhando de forma mais fria, de forma mais racional, eu sempre via um talento no Nestor, uma capacidade de fazer várias coisas bem, de múltiplas funções em campo, jogava em todos os lados, jogava na direita, e era um jogador que pagava uma conta de um caos generalizado no clube, de um time desarrumado, e que para o garoto é mais difícil, mas não era só ele. Um resgate de alguns jogadores, como o Nestor, como o Diego Costa, eventualmente como o Wellington, que não sofreu tanto assim, mas tinha algumas situações. O Pablo Maia, que surgiu muito bem, mas ali no meio do ano passado tinha perdido algum pouco de espaço, e hoje a gente vê o monstro de jogador que é o Pablo Maia.
O Beraldo, esse não, esse é da base, mas acho que sempre viveu já pegou um time mais organizado, acho que esse sempre viveu um momento muito bom. Então, é o resgate de alguns jogadores, e o símbolo desse é o Nestor, que durante muito tempo pagaram uma conta de um clube muito bagunçado, de um time muito zoneado. E o resgate também do Dorival Júnior, e ele falou muito sobre isso na entrevista coletiva pós-título, que um resgate do Dorival Júnior que foi pela forma como o Flamengo conduziu, e não a escolha do Flamengo em não renovar o contrato, que acho que até foi tema aqui no canal, né? Eu, por exemplo, errei, eu falei na época que via sentido na troca do Dorival pelo Vitor Pereira, acho que é uma das maiores merdas que eu falei na minha vida, mas a forma como o Flamengo fez, independente da escolha, acho que o Flamengo tinha o direito de escolher, acabou o contrato e falou, quero seguir para uma outra coisa, mas a forma como o Flamengo fez, ela agredia muito o Dorival. Primeiro, você está conduzindo uma renovação, você deixa palavrada a renovação e depois volta atrás. Isso aconteceu. Depois, você se despede da forma fria como o Flamengo fez, com o Dorival anunciando antes do que o próprio clube, e ali uma notinha, um tweet para você dizer para um cara que tinha mudado os destinos do clube no ano passado, no caso do Flamengo. E por fim, depois que a troca tinha sido feita, muito dirigente do Flamengo dizendo que o Dorival não tinha mais capacidade de tirar mais nada do grupo. O Dorival falou isso na entrevista hoje, dizendo que o dele era só um arroz e feijão básico, e olha quem conhece um pouquinho da culinária brasileira sabe o valor e a dificuldade que você tem para fazer um bom arroz e feijão. Então, assim, é um resgate de todo mundo, não de todo mundo, é um resgate do Dorival Júnior para uma parte da direção do Flamengo, ou para a direção do Flamengo, que é o símbolo da arrogância, o símbolo da soberba, uma direção do Flamengo que acha que inventou o futebol. Então, assim, nesse ponto, ver o Dorival sendo campeão, e sendo campeão impactando como ele impactou no time, em recuperação de confiança, em conseguindo fazer um time competitivo, em mudando o jogador de posição como ele fez com o Alisson, enfim, fazendo um sistema que pudesse aproveitar o melhor de alguns jogadores, como por exemplo o Rafinha, não mudando, porque quem mudou não foi ele, mas aproveitando o Caio Paulista numa outra posição, fazendo encaixar Lucas de imediato, impacto imediato, Wellington Rato, o próprio Nestor. Então, assim, um resgate da gente lembrar do excepcional treinador que é Dorival Júnior. E assim, um São Paulo campeão da Copa do Brasil com uma campanha fantástica, de tirar o Palmeiras ganhando 2 jogos e sendo melhor completamente, de eliminar um outro rival, o Corinthians, sendo melhor no jogo na Neoquímica Arena e perdendo o jogo e dominando completamente o jogo da volta, e ganhando e superando o Flamengo na decisão, sendo muito melhor que o Flamengo no Maracanã. O vídeo aqui sobre isso, na semana passada, falava que o São Paulo, se não respeitasse tanto, o Flamengo teria vencido por mais no jogo de ida, e hoje sim, conseguindo se superar, porque hoje a partida do São Paulo não foi boa. Hoje o Flamengo jogou melhor que o São Paulo. Acho que para mim, hoje o melhor em campo talvez tenha sido o Rafael, que fez pelo menos 2 gigantescas defesas no primeiro tempo, nos pés do Pedro e nos pés do Gerson, e no segundo tempo fez mais um par de defesas muito difíceis. Então o Flamengo hoje jogou muito bem. Hoje o Flamengo ganhou, entre a batalha do funcionamento do Flamengo e o funcionamento do São Paulo, o Flamengo ganhou essa batalha. O Flamengo foi melhor que o São Paulo, mas você está numa decisão, num confronto. Você está num jogo de 180 minutos. E ali você está num jogo de execução. O São Paulo executou melhor no primeiro jogo, poderia ter vencido por mais. O São Paulo não executou tão bem no segundo, mas resistiu, conseguiu fazer o que precisava, conseguiu ser eficiente, conseguiu empatar o jogo no momento que muitos times preferem que vá terminar o primeiro tempo só, né? O Bruno Henrique fez 1-0 com os 42, e o São Paulo foi valente, brioso e brigou para empatar o jogo ainda no primeiro tempo, no belo gol do Nestor, e no segundo tempo resistiu enquanto pôde, sofreu ali no começo e no final. O miolo do primeiro tempo, até quando o Sampaoli fez as mexidas, em especial tirando o Gerson da ponta direita, o São Paulo até conseguiu
resistir sem tantos sustos. Mas no começo do segundo tempo e no final do jogo, como normalmente São Paulo sofreu ali, mas sofreu e conseguiu executar. Palmas ao São Paulo, palmas pelo título da Copa do Brasil. Era o título que faltava nessa galeria. Imagino que o pessoal do São Paulo vai preparar lá um espaço bem legal para a taça da Copa do Brasil. E agora é um São Paulo campeão de tudo e um São Paulo com resgates feitos para conquistar esse título. Parabéns ao São Paulo, parabéns à torcida do São Paulo, que deu show ao longo desse ano, como vem dando show nos últimos anos. E agora eu quero te ouvir a sua parte. Comentário aqui embaixo dizendo o que você achou, o que você viu. Aquele ritual de sempre de like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí. Sabe aquele seu grupo no Telegram, no WhatsApp, que você fala do São Paulo? Copia o link, joga lá e fala, olha o que o VS falou lá do título do São Paulo. E claro, se você quiser virar membro do canal, fazer sua assinatura do canal do VSR, 3 planos de membro disponíveis para você, estão aqui embaixo, para você entender. Se você quiser outros detalhes, vai na aba Comunidades aqui do canal do VSR. Obrigado demais pela audiência, valeu. Tchau.